galera, tá começando mais um Hangar 18, podcast sobre assuntos insólitos, coisas sinistras e casos paranormais. Eu sou o Cristiano Zoucas, aqui ao meu lado o Fernando Rivas. E aí, Zoucas? Tranquilidade? Belezinha? Tranquilo, eu tô feliz porque essa semana chegaram as minhas revistas lá que eu comprei da década de 60. Lembra E 50, né? Tem muito bacana, mais antiga ainda. É, isso aí, tem 50 anos as revistas de ufologia. Eu tinha uma quando era garoto lá no Brasil. E, por sorte, eu encontrei, cara, numa loja virtual aí de quadrinho. Sobre o que é essa? Era sobre casos ufológicos, né? São casos ufológicos que, na década de 60, eles transformavam em revista em quadrinho. E tinha ilustração lá. É meio bizarro olhar hoje em dia pela estética e tal, mas é, muito legal, cara. Maneira. Você tem que procurar o caso do Vilas Boas, que também tem quadrinho. Só que é um quadrinho francês. E o desenho é bem legal. Pois é, se bobear tem na Amazon. Que tem aquela cena clássica. Um dia a gente vai falar do caso do Vilas Boas, mas só pra fechar, tem uma cena clássica do quadrinho, que na verdade veio do caso Vilas Boas, que é a extraterrestre aponta pra barriga e aponta pro céu, assim, como se ela fosse ter um filho das estrelas. Eu tenho que revisitar esse caso aí, tem muito tempo que eu li sobre. É bem legal. Não lembro de muita coisa. Mas aí, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje tem um áudio de um ouvinte, né? Isso. Lá do Rio de Janeiro, que a gente vai ouvir daqui a pouco. Vamos falar sobre... Primeiro vamos chutar o áudio dele, a gente dá umas parecer, mas hoje o nosso assunto vai ser um dos casos mais importantes da ufologia brasileira. É engraçado que a gente sempre fala que é um dos casos mais importantes da ufologia, como se não já tivesse vários, mas esse acho que é realmente muito importante, porque o primeiro que é no Rio de Janeiro, né? E é um caso que não teve solução, não teve fim, né? O anterior que a gente viu, da caso Sintra, foi o que aquela senhora viu. E ela falou que ela viu. Sim. Só que esse não tem um fim, a gente não sabe o que aconteceu. Até hoje está aberto. Eu diria que esse é um caso mais do insólito, né? Porque se você analisar friamente, não tem coisas que ligam à ufologia de fato, é pouca coisa, né? Tem algumas coisas, mas a gente não sabe exatamente se foi ou não, né? Sim. Pode ser, aquele negócio pode ser. Sim. Bom, vamos começar então. Primeiro vamos chutar o áudio do João. Fala aí, João, o que aconteceu com você, cara? Conta pra gente. Fala galera, meu nome é João, eu sou de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, eu tenho 27 anos e a minha história, ela aconteceu, na verdade eu tenho duas histórias e uma delas aconteceu comigo alguns anos atrás, eu tinha mais ou menos uns 20 anos de idade e ela aconteceu na minha casa. Na época o meu quarto era o único, além do quarto dos meus pais, que tinha um ar-condicionado. Então era verão e a minha irmã dormia no mesmo quarto que eu, por conta disso. Ela dormia numa cama no chão e eu dormia na minha cama. E essa minha cama, ela ficava com a cabeceira virada exatamente embaixo da janela do meu quarto, que dava para uma área atrás da nossa casa. E essa área ela só podia ser acessada por dentro da casa. Não tinha como você entrar nessa área sem passar por dentro da casa. Beleza. E nessa área tinha uma escada que levava para o segundo andar, que era onde ficava o quarto dos meus pais. Eu estava indo dormir, minha irmã já estava deitada. E uma tia minha, irmã do meu pai, estava passando a semana lá em casa, porque para chegar no trabalho para ela era mais fácil. O ônibus passava na esquina da minha casa, enfim. E aí ela tava dormindo no mesmo quarto que eu e a minha irmã. Quando eu deitei pra dormir, deu mais ou menos uns 15 minutos, eu ainda tava naquele sono, acho que é o sono REM, né? Que você tá entre dormindo e entre acordado, enfim. Enfim, eu posso estar falando merda, não sei exatamente, mas que seja. E aí eu acordei com um grito de uma mulher muito desesperada, tipo aqueles gritos de filme, saca? Que a mulher grita como, sei lá, como se tivesse alguém esfaqueando ela. E esse grito vinha exatamente da janela do meu quarto, então, tipo, em cima da minha cabeça. Ele vinha, tipo, eu ouvi como se ele estivesse do outro lado da parede, saca? E eu acordei desesperado no susto. Eu levantei tão bruscamente que a minha irmã e a minha tia acordaram, perguntaram o que aconteceu, e eu
Eu olhei pra cara delas e falei, gente, vocês não ouviram? Não é possível que tenha sido um sonho, foi muito real. E aí elas, não, eu não ouvi nada. E aí eu, caralho, porra, que bom, é só um sonho. Mas as minhas cachorras, eu tinha 2 cadelinhas, e elas estavam latindo muito, muito. É tipo, não é possível que elas tenham escutado eu levantando bruscamente da minha cama. Eu fui ver o que era. Elas ficavam nessa areazinha. E eu liguei a luz da área pra ver o que tinha acontecido. E não tinha nada, além das cachorras latindo. Eu, porra, deve ter sido alguma coisa bizarra, não sei. Eu sou meio cético com essas paradas. Quer dizer, eu era até o que acontece agora. Eu liguei a luz, vi que não tinha nada. Eu, porra, foi só um sonho, graças a Deus. Minha tia não ouviu, minha irmã não ouviu, então, sei lá. Nesse momento que eu pensei isso, a luz da escada do quarto do meu pai e da minha mãe acendem lá em cima. E aí o meu pai, lá de cima, assim, eu consegui sequer enxergar ele, perguntou, o que houve? E aí eu, pai, não sei, o que? Você ouviu alguma coisa? Ele, sim, eu ouvi um grito. Aí eu, aí eu percebi que, bem, né? É isso. E depois eu passei a noite sem dormir, meu pai desceu, a gente ficou vendo televisão. Foi uma noite complicada de pregar à vista. O outro acontecimento foi com o meu pai. Isso eu lembro perfeitamente o que aconteceu, o dia exato. Não lembro o ano, mas foi no Dia dos Mortos. Eu estava jogando videogame na sala, era tipo de madrugada. E o meu pai, ele costuma fumar, costumava fumar aqui na avenida da minha casa, né, numa vila. E os portões dessa vila, eles ligam uma rua à outra. E essa vila é fechada por portões de grade. Então você consegue ver tudo que está acontecendo na rua e as pessoas conseguem ver de uma rua para outra através desses portões, enfim. Meu pai costumava andar por essa vila fumando e tal, pensando na vida. E eu tô jogando videogame e meu pai entra com a cara branca. E eu pergunto, pai, o que houve? E ele diz que ele viu, isso era, eu não lembro exatamente, mas provavelmente era entre 2 e 3 horas da manhã. Ele viu um senhor passando na rua. A rua aqui costuma ser bem deserta à noite, não tem movimentação. E ele viu um senhor atravessando a rua, todo de branco. Ele disse que tinha um chapéu branco também, negro, e ele não tinha pés. Ele tipo caminhava normalmente como um ser humano normal. E o meu pai disse que não enxergava pés. Ele disse que quando o cara passou pelo portão, o homem olhou pra ele, deu um aceno de cabeça e seguiu. O meu pai acenou de volta e entrou pra casa. E aí ele me contou essa história e eu fiquei, pô, legal, pai. Maneiro. E é isso. O meu pai, ele tem várias outras histórias, mas eu acho que seria melhor ele contando. Ele é uma pessoa muito sensitiva, então eu não tenho motivos para duvidar dos acontecimentos do meu pai. Ele não tem razão para mentir, ele não tem motivação para mentir sobre essas coisas, então pelo menos eu acredito bastante nessas histórias que ele já me contou, inclusive nessa. É isso. Valeu, galera. Um abraço. E aí, o que você achou da história do João? Cara, então, só pra relembrar aqui uma coisa que a gente já vem falando. A gente, a princípio, quer falar de ufologia, mas a gente vai abranger outras coisas também, né? E os casos do João, que ele mandou, as 2 histórias aí, não necessariamente tem a ver com ufologia, mas são casos que podem ser considerados paranormais ou do insólito, enfim. Cara, eu achei, assim, que provavelmente o pai dele é uma pessoa sensitiva, né? Que deve ter alguma sensibilidade, talvez ele também tenha. Pode ser. E não saiba, né? Eu sei que ele tem outras histórias, essas são só 2 delas, ele tem outras várias. Assim. Essa primeira história que ele contou, a princípio, eu achei que ele poderia de fato ter ouvido alguém gritar. Um vizinho, alguém na rua, mas aí as pessoas... Mas no dia seguinte não se... ninguém...
não teve mais nada, né? Pois é, não. E as pessoas que estavam com ele no quarto, a tia e a irmã, Então, não ouviram poderia nada. escutar. É engraçado, né, esse negócio do pé, né? Porque eu também tenho uma história estranha, paranormal, e a única vez que eu posso ter visto alguma coisa de fato foi uma vez que eu vi um pé, né? Uhum. Eu vou deixar pra contar isso futuramente, mas de fato eu vi um pé que era só o pé. Pois é, Eu vi o contrário do pai do João, eu só vi o pé. Bizarro. Bem estranho. Então, eu tenho uma pessoa na minha família que ela é sensitiva e ela vê dead people. Só que teve uma vez que ela tava na minha casa e ela foi na cozinha. A gente tava almoçando. E aí eu vou contar essa história rapidinho, que acho que tem um pouco relação com o que o João contou aqui. A gente tava almoçando lá em casa, e aí, lá no Rio, isso. E ela foi na cozinha levar o prato dela, sujo, e eu escutei o prato caindo no chão e quebrando, e um silêncio logo depois. Eu fui na cozinha ver se tava tudo bem, achei que ela tivesse caído, ela tava parada, catatônica. Eita. E com cara de choro. E eu perguntei o que era, ela falou que viu uma cabeça no chão. Nossa. Como se fosse um espírito atravessando Sim, do sim. andar de baixo, do apartamento de baixo pro meu apartamento. Uhum. E tava com a cabeça pra fora do chão, assim, olhando como se estivesse, sei lá, Que procurando loucura, alguma hein? coisa. E isso ela me contou logo depois, assim, que ela conseguiu acalmar e tal. Mas eu acho que pode ter... Eu não sei, cara, eu não entendo muita coisa sobre espiritismo, sobre sensibilidade, assim, mas eu acredito muito em energia. Eu Sim. acho que pode ser... Eu não sei se um espírito desse tem inteligência, sabe? Não sei se ele sabe que tá ali, ou se ele sabe que você tá ali. Eu não sei. De novo, posso estar falando besteira. Segundo o kardecismo, né, do espiritismo, diz que geralmente eles são espíritos são apegados a esse plano, a essa matéria. Eles têm muita ligação ainda com a Terra, né, com o plano material. Muitos deles sabem que estão mortos e não querem sair daqui, porque é muito forte o laço. Sim. E outros não sabem, né? Tem aquela história de... Não sabe nem que morreu, né? É. Por exemplo. Então, é estranho. Ainda mais sendo só a cabeça. Vai saber, né? Não, tinha o corpo, só que o corpo tava pra dentro do dentro do chão, chão. assim. Tava como se estivesse atravessando, sabe? O meu caso foi parecido porque a minha esposa tava tomando banho e eu tava indo no andar de baixo lavando louça, alguma coisa assim. E aí eu vi que ela saiu do quarto, ela colocou o pé na escada e a escada era vazada, então eu conseguia ver quando a pessoa tava descendo. Eu vi o pé dela descendo e voltando. Aí eu pensei, não, acho que isso é alguma coisa no quarto e vai voltar daqui a pouco. E realmente, de fato, ela voltou, desceu a escada. Eu perguntei, o que você esqueceu no quarto? Ela, nada. Eu falei, não, você fez que ia descer e voltou. Ela, não esqueci, eu só vi direto. Por quê? Aí eu falei, não, peraí. Eu vi um pé feminino, um pé exatamente igual ao seu pé, só um pé indo e voltando. Como é que você não... Você não esqueceu? Não, em nenhum momento. Eu só saí do banheiro, tava tomando banho, fui pro quarto, me troquei e desci de uma vez. Eu não esqueci nada no quarto. Aí eu fiquei Cara, vamos mudar de assunto, porque já são quase meia-noite. Eu vou voltar pra casa a pé e tá um frio do cacete aqui. Bom, vambora. Você está ouvindo Hangar 18, onde o fato que vamos narrar aconteceu. 2 amigos foram encontrados mortos no alto de um morro em Niterói. Ao lado dos corpos, já em estado de decomposição, a polícia achou 2 misteriosas máscaras de chumbo. O vasto processo sobre o caso diz que ninguém viu o que aconteceu. Ninguém sabe até hoje como os 2 amigos morreram e o que significam as 2 máscaras de chumbo. Acho que tudo começou lá em Niterói, lógico, né, no dia chuvoso, né? Isso, Eu acho que 20 de agosto de 1966. E acho que começou com a dona Gracinda e os seus 2 filhos, 3 filhos. Quando eles estavam voltando pra casa e olharam por cima do Morro do Vintém, que hoje em dia não é Morro do Vintém, é tipo Morro de São Lourenço, uma coisa assim. Essas luzes. E ela diz que viu realmente uma bola de fogo. Objeto né? ovoide, né? Foi que ela descreve. Saindo uma luz e tal. Cara, a primeira vez que eu soube desse caso foi através de um livro que eu tinha chamado OVNI e as Civilizações Extraterrestres. Eu não lembro o nome do autor, porque é um livro muito antigo. Eu emprestei pra alguém esse livro e nunca mais tive de volta. Eu já vi que tem ele em inglês, tem na Amazon pra vender, até penso em comprar de novo pra eu reler. E aí, logo depois que eu li esse livro, lá atrás, na década de 90, passou o caso no Linha Direta.
Ah, entendi. Né? Nessa época o Linha Direta refez esse caso 2 vezes, né? Em Isso. 2004 Isso. e... A gente assistiu junto aqui semana passada, né? Uhum. A gente assistiu os dois. O primeiro, Linha Direta, que passou, quem apresenta é o Hélio Costa, Sim. que era o repórter da época, que é um repórter de Minas, que inclusive foi ministro das comunicações do governo do Lula. Olha aí. Vale contar essa curiosidade aí. O cara teve carreira política depois e tal. E o que a gente notou nos dois programas, porque passou na década de 90 pela primeira vez, e a Globo fez um remake dele em 2004. Só que aí já virou filme, né? Os caras fizeram uma parada cinematográfica. Hollywoodiana, né? Encheram um pouco a linguiça também e trouxeram alguma coisa que não tinha no outro. Porque eu acho que o caso dessa moça que avistou o objeto ovoide com a filha no carro, tinha mais alguém com ela? Ou era só a filha? Não, acho que eram 3 filhos. Acho que eram 2 meninos. Eu sei que a filha dela ainda lembra dessa situação até hoje. De ter visto esse objeto e saiu na época na mídia, no jornal e tal, mídia impressa. Foi alguma coisa que aconteceu no final dos anos 60. Teve essa onda. A gente já falou do caso anterior, era também nos anos 60. 66, 67, foi uma época assim de explosão de casos ufológicos no Brasil. Acho que os maiores casos ufológicos, tirando Varginha e depois Chupacabra, que foi nos anos 90 e tal. Isso. Varginha foi em 97. 96. 96. Né? Mas assim, continuando sobre o caso, aconteceu isso de noite, foi uma noite que tava uma tempestade, né? Tava uma chuva muito forte. Ela viu em cima do Morro do Vintém essa luz e tudo mais. E aí, um dia depois, tinha um menino que foi subir o morro. Subir o Morro do Vintém para pegar pipa. Não, antes desse foi o do passarinho, lembra? Ah, sim. Foi o menino que foi pegar passarinho. Exato. Tava caçando passarinho. Que tinha isso antigamente, né? A galera caçava passarinho. Acho que ainda tem hoje, sabia? Zona Norte. No interior deve ter, né? Não, na Zona Norte tem uma cultura muito forte de galera. Inclusive, eu lembro que quem é da Zona Norte do Rio sabe que vê uns senhorizinhos, até não precisa ser senhor não, tem gente nova, leva passarinho pra passear, vai tomar uma cerveja, bota o passarinho preso assim, pra pegar um sol, aí toma uma cerveja e tira o passarinho e volta pra casa. Então até o negócio de passarinho é muito forte no Rio. Coitado dos passarinhos. Acho que não só no Rio, né? Mas muitas partes do Brasil. Então, mas aí o que aconteceu? Aí ele foi caçar passarinho e viu os 2 corpos. Aí ele, lógico, foi assustado, saiu correndo, voltou Vale de lembrar lá. que o Morro do Vintém nessa época era um local de difícil acesso, né? Não, ainda é difícil acesso. Acho que hoje ainda é pior. Então, mas hoje parece que tem comunidade lá. Tem. Antigamente não tinha nada, era mato. Era mato. Tanto que a polícia e os bombeiros, quando foram lá resgatar Era os mata corpos, fechada. tiveram dificuldade pra fazer o trabalho. Hoje em dia, eu até procurei no Google Maps, né, pra ver de Como cima. é que tá hoje em dia? Hoje em dia tem a favelinha assim, perto e tal. Tem uma comunidade que dizem que não é pacificada nem nada, é difícil acesso. É perigoso até. E lá Parece em que cima, o tráfico tomou conta. E lá em cima tem torre de telefonia, de antena de celular. E parece que eu li que acho que em 2014 teve 2 pessoas que subiram lá pra ver o lugar onde aconteceu esse caso e realmente diz que foi muito difícil chegar lá. Mas enfim, chegou esse rapaz e viu que tava caçando passarinho, viu esses 2 corpos de 2 homens e ele saiu correndo de lá, voltou e avisou para um policial. O policial não levou a sério, ele falou: deve sacanear, tá de brincadeira comigo. Eu, não é sério, isso aqui. E passou mais 2 dias. Ou seja, esses caras morreram numa quarta-feira. Só foram realmente a polícia só voltou lá porque teve um outro garoto, que é o Jorge, né, que é esse sim, tava soltando pipa, e aí ele foi lá, tava passeando lá, soltando pipa, encontrou esses 2 corpos também, e aí ele avisou de novo pra polícia, aí sim a polícia veio de fato subir o morro pra ver os corpos. Então ficou de quarta-feira até acho que domingo ou sábado, sem ninguém tocar nos corpos. Então quando a polícia chegou lá, o corpo já tava em estado de decomposição. Com aquele cheiro bonito, né? E quando a polícia chegou lá, eles acharam muito estranho o que eles viram, né? Porque eram 2 caras mortos no meio do mato, com roupa de chuva, né? Capa de chuva. Eles estavam com esses óculos de chumbo. O nome do caso é caso Máscara de Chumbo. Mas na verdade é mais um óculos, né? O formato de um óculos tosco, mal feito. Sim. De chumbo. Os 2 estavam em cima de uma folha de pindoba, que é que pelo que a gente leu... Como se fosse uma cama, né? Uma cama dessa folha. Pindoba parece uma folha de palmeira, assim, um pouco, né? E vale lembrar que as folhas estavam cortadas certinhas. Tava um corte perfeito. Corte de faca, e não acharam faca na cena. Pois é. Isso é mega estranho, que leva a crer que tinha talvez uma terceira pessoa que ninguém sabe. Nem a polícia sabe até hoje, né? Aí junto dos corpos tinha
um óculos, né, de grau, assim, com um anel preso na haste, que dava a entender que era um anel de um deles. Eles tiraram uma aliança, né? Uma aliança, que eu acho que ele botou dentro da haste pra não perder a aliança. Né? Vou botar no mato. Agora, as máscaras não estavam no rosto deles, estavam na mão, né? É, sim, porque quando eles caíram, né, eles estavam segurando a máscara. Porque não tinha haste, não tinha nada. Como botar, Era pra não tinha como segurar, prender, não tinha como prender na orelha. Então eles estavam segurando, com certeza. E eles caíram, deixaram a máscara perto da mão. E eles estavam carregando um lenço com as iniciais MAS, que ninguém até hoje sabe o que é MAS. Sim. Uma garrafa de água magnesiana. Água magnesiana. Que eu acho que uma água magnesiana, porque a gente viu o documentário lá do... Água com gás? Eu acho que pode ser água mineral da época que o pessoal fala. Se alguém souber, pelo amor de Deus, manda pra gente. São Lourenço com certeza tem água magnesiana. Água magnesiana. Parece que você não pode nem tomar essa água se você não estiver acostumado, que dá caganeira. Ah, olha aí. Então, sim, agora não sei se é magnesiana, sulfurosa. Enfim, quem souber aí, manda pra gente. Tem um negócio desse. Mas então, não importa. Hoje em também, dia a gente não vê vendendo água magnesiana. Eu nunca vi, cara. E aí tinha um copo de... outra coisa, vale lembrar que a água que eles compraram era com aquela garrafa de vidro que na época era retornável. Ah, sim. Se você quisesse comprar outra, você tinha que ou comprar o chamam de casco, né? A garrafa. Mais caro. Eu não sei como é que é em outras regiões. No Rio chama de casco. Talvez em São Paulo seja outro nome. Você tinha que retornar a garrafa pra comprar o líquido ou comprar a garrafa do cara, do estabelecimento, né? Aí por isso que dava um vale, né? O vale pra você voltar. Que acharam junto do bolso deles. Nos pertences deles um vale pra retorno da garrafa. Pra retorno pra eles receber. Porque eles pagaram a garrafa. Sim. Quando foram comprar. E aí deram um vale pra eles. Quando ele retornasse, ele devolvia o dinheiro. Eles devolverem a garrafa e pegar o dinheiro de volta. Então dava realmente a impressão que eles não foram pra lá sabendo pra morrer. Não foi tipo suicídio coletivo. Não foi. Né? Senão o cara, os caras que tá indo pra morrer, ele... Junto também tinha um copo que foi feito com papel alumínio. Eles fizeram um cone de papel alumínio pra usar como copo. Acho que pode ser que eles chegaram lá em cima e agora como a gente vai beber isso? Não sei, eu vou pegar aqui num copo. A gente podia ter bebido direto da garrafa, mas talvez tenha algum motivo aí que a gente não entenda. Né, mas copo de papel alumínio. Talvez tivesse uma outra função lá que a gente não sabe. Ideia. Era um cone, ele fez um cone de papel alumínio. Só simplesmente beber a água, é o que você falou, beber no gargalo, né? Vai saber. Às vezes o cara tem tanta coisa estranha nessa história. Tem muito estranho. Além disso, tem uma trouxa com papel amarrado e dentro tinha 2 toalhas. Pra que a toalha? Será que eles estavam pensando em tomar banho depois? Ou eles leram o Guia dos Mochileiros da Galáxia? Né? Iam pegar uma carona, né? Não sei. Pode ser. E dentro do bolso de um deles estava o relógio, dando a entender que ele teve que tirar o relógio porque ele ia realmente passar por alguma situação que não podia ter contato com metal. Tanto que ele se praticamente ficou sem nada, né? Só com a roupa do corpo. A capa de chuva porque tava chovendo, ele se comprou com certeza por conta disso. E essa única coisa era o óculos de chumbo. O nome deles eram Manuel e... Miguel. Isso. Né? Eles eram de Campos. Agora vamos voltar um pouco na história deles. Como é que eles chegaram até aí? Exato. Os caras eram de Campos, interior do Rio de Janeiro, pra quem não conhece. E os dois eram técnicos em eletrônica. Consertavam TV, rádio, essas coisas. Hoje em dia não se conserta mais TV, né? TV a troca. Você compra outra. Mas antigamente se consertava muito. Quebrava tubo, quebrava uma série de peças lá. Você levava no cara, o cara consertava. E os caras eram técnicos em eletrônica. Tinham uma oficina em casa, eram autônomos, né? Pelo que deu a entender. E os dois saíram de casa dizendo para as esposas que eles iam para São Paulo comprar um carro. E peças para material para oficina. Que aí peça de TV, peça de eletrônica para oficina. Essa foi a história que eles contaram. Um deles, eu não me lembro qual dos dois, eu acho que era o Miguel, tinha um dinheiro guardado, que era, na época, era, sei lá, 1 milhão e pouco. É complicado dizer por causa da conversão da época, né? Na época era cruzeiro. Pelo que eu li, seria mais ou menos equivalente a $68. Uma coisa assim. $68. Eu sei que o dinheiro que encontraram com eles quando eles estavam mortos foi o equivalente a R$200 hoje. Acho que era 120 cruzeiros, alguma coisa assim. Eu não me lembro muito certos valores. Então acho que era isso, $68. Que você transformar hoje em dia dá mais ou menos 200 e pouco. Mas assim, pra ter ideia, a gente não vai ficar fazendo conversão de moeda aqui, mas pra ter ideia, o dinheiro que eles levaram dava pra comprar um carro, por exemplo. Sim, na época. Na época. Na época.
E realmente eles enganaram a família inteira, falando que eles iam, né, pra São Paulo. Isso. Inclusive, quando eles estavam saindo da rodoviária de Campos, veio uma sobrinha, uma parente. Agora, isso mostrou no Linha Direta novo. Novo, sim. Entre aspas, né? Que já o tem mais 2004. 10 anos, 2004. No remake, porque esse dado não tinha quando apresentaram o caso pela primeira vez no Linha Direta. E até vale uma curiosidade aqui. Lá na década de 90, o Linha Direta tinha um telefone pra você ligar. Pra caso você tivesse alguma informação. Mano, no 2004 também. Também tinha? Também. Mas alguém liga, será? Acho que sim, porque eu lembro que eu acompanhava o Linha Direta e vinha assim, vocês ajudaram a captura, a solucionar o caso. Eles denunciavam o fugitivo, isso, né? isso. Tal. Enfim, voltando. E aí, os caras, ao invés de ir pra São Paulo, foram pra rodoviária lá de Campos e compraram uma passagem Pra Niterói. Pra Niterói. E aí, quando o ônibus tava quase saindo lá da rodoviária, a sobrinha de um deles viu eles no ônibus e foi falar com eles. E aí ele falou assim, acho que foi o Miguel, falou assim, a gente tá indo fazer uma viagem aqui. É Miguel e Emanuel? Miguel e Emanuel. Miguel e Emanuel. A gente tá indo fazer uma viagem e quero descobrir se esse papo de espiritismo é real ou não. É real ou não. É. Foi só isso que ele falou pra ela, não disse nem pra onde estava indo. Sim. E aí já sabia, acho que a família toda sabia que eles dois já estavam por dentro. Os caras já eram envolvidos com essa questão de espiritismo, ufologia. Eu já li até sobre eles, sobre o caso, dizendo gente se referindo a eles como ufólogos, amadores, né? Na época. E eu acredito que eles misturavam ufologia com espiritismo. Que é aquela linha que eu te falei até alguns podcasts atrás falando que é a ufologia holística, né? Sim. Que acredita que talvez os seres de outras dimensões sejam realmente os extraterrestres que a gente conhece. Exato. E outra coisa, eles já tinham feito um teste com explosões relacionado à ufologia e espiritismo, que... Na praia de Atafona. Praia de Atafona. Isso, mas pra falar disso a gente tem que falar do outro amigo deles. Sim, mas que tinha um terceiro cara envolvido, lembra? Mas calma que a gente vai chegar lá. Esse é o estranho da história. Sim. Os caras fizeram esse teste nessa praia com explosão e o negócio foi visto numa ilhazinha lá onde morava gente na época e os caras ficaram mega assustados, achavam que o mundo tava acabando e tudo. Tem um depoimento de um cara que mora lá que ele falou que ele sentiu os vidros da casa dele, tudo que era copo tremendo, batendo. Sim. Que ele achou que fosse um terremoto, um negócio assim. Você imagina, foi uma explosão muito grande, né? Sim. Pô, assim, cara, eu não... A polícia foi investigar isso depois, foi um negócio, foi sério. Sim, foi sério. Eles, Isso foi antes desse acontecimento das máscaras de chumbo, né? Ou seja, só pra mostrar que os caras já tinham... Alguma coisa ali, já estavam procurando isso. Os caras já tinham uma tendência a procurar essa coisa de ufologia mística e tal. Os caras já tinham um passado com essa história. É engraçado porque eu sou da minha família kardecista espírita e eu frequentei por muito tempo os centros kardecistas. Eu nunca na minha vida soube de alguma coisa relacionada a espiritismo ou explosão. Nunca ouvi falar. Nem eu. Também nunca vi isso na minha vida. Eu costumava ir em centro espírita quando eu era criança com a minha mãe, porque meu avô era espírita. Meu avô era médium, assim, evoluído. E minha mãe ia em centro, eu ia com ela. Eu detestava, inclusive. Mas nunca ouvi falar disso também, cara, de explosão. Eu não sei que... Pode estar relacionado a alguma seita, que a gente não sabe. A gente vai chegar nessa parte aí daqui a pouco. Algum subgrupo, uma vertente do espiritismo que a gente não conhece. Isso. Você está ouvindo? Então, seguindo, aí os caras, em vez de ir pra São Paulo comprar o carro, como falaram com as esposas, foram lá pra Niterói. Foram pra Niterói, sem ninguém saber. E aí chegaram lá, o que eles fizeram? Chegaram primeiro na loja. Isso, foram numa loja comprar 2 toalhas. Minto, 2 capas de chuva. Exatamente. E tava chovendo na hora, pelo menos é o que mostra. Acho que eles já chegaram com um pacote de toalha. Isso. E foram lá pra... Isso, foram comprar a capa de chuva. Isso. Só que eles compraram a capa, a mulher embrulhou, deu na mão deles, eles saíram, tava chovendo e não vestiram a capa. O que é estranho também, né? Talvez é pra só ser usado naquele momento. Isso. E depois eles foram numa loja eletrônica, que eles costumavam ir pra comprar peça e tal. Mas lá eles só passaram um tempo lá, né? Porque parece que o cara da loja, o dono, era amigo deles. Inclusive esse cara aparece no Linha Direta também. Porque parece que essa loja é tipo um hub, né? Na época, um local eles onde conheceram uma galera ali Sim. nesse local. Sim.
os caras foram nesse lugar e aí depois aconteceu o que aconteceu, né? De lá eles foram... Aí é engraçado que tem um detetive tava estudando o caso, que é o Saulo, seu Saulo. Sim, ele percebeu que tem algum momento na história que quando eles saem da loja, antes de chegar no bar onde eles compram água, ou seja, eles saíram primeiro eles estavam na rodoviária. Foram na loja comprar a capa de chuva. Da capa de chuva eles foram na loja de eletrônico. Do eletrônico eles foram pro bar comprar água magnesiana e depois apareceram. Só que entre a loja de eletrônico e o bar, o tempo que eles ficaram fora era muito grande. Então o detetive... Que deu a entender que eles foram em outro lugar que ninguém sabe. O detetive lá, o Saulo, na época, ele percorreu o caminho a pé. Ele percorreu esse caminho da loja até o bar a pé, de ônibus e de táxi. E percebeu que o tempo que eles ficaram fora não batia, né? Aí tu vê a cabeça do cara, né, cara? É. O cara teve um... Tá, beleza, deixa eu tentar fazer o trajeto que os caras fizeram aqui. Mas a detetive, né, legal. É um pensamento da parte dele bem bacana de pensar nisso. E aí nisso. isso botou uma pulga gigante atrás da orelha dele, né? Porque ele foi tentar descobrir aonde que os caras foram. E aí ele chegou numa pessoa. E aí ele desconfiou, que ele falou, pô, peraí, entre a loja de eletrônicos e o bar tem um centro espírita. E nesse centro espírita tem um cara que conhece eles dois, que é o tal do Elcio. Isso. Será que esse é o terceiro cara? Será que foi esse o cara que cortou a folha de pindoba? Será que foi esse o cara que estava por trás do experimento também lá em Atafona, da explosão que aconteceu? E eles começaram a achar. Tem um outro item aí que levou esse detetive a desconfiar desse cara, do Elcio. Por quê? Porque eles acharam um bilhete com os corpos, com alguns dizeres. Sim. E aí os dizeres eram o seguinte: 4h30, estar no local determinado. Isso. 6h30, ingerir cápsula. E após o efeito, proteger metais e aguardar sinal, máscara. Isso. Né? Eu acho que dá a impressão que realmente, da maneira como ele escreveu, proteger metais e aguardar sinal, máscara. Parece que ele tava, anotando meio com pressa, alguém ditando. Sim. Quem escreve guardar sinal, máscara? E aí, né? eles chegaram nesse Elcio, eles desconfiaram, porque esse tipo de vocabulário na época não era usado por pessoas comuns. Não, com certeza cápsula. Ninguém falava, tô doente, vou tomar uma cápsula. Falava, vou tomar um remédio. Vou tomar um remédio, um comprimido. Após efeito, proteger metais e aguardar sinal. E aí, sinal também é outra palavra que é da homeopatia, que significa... o efeito do medicamento. Efeito né? colateral, né? Não, o efeito do remédio. Você toma um remédio, você espera o sinal. Sim. Né? O resultante. E aí, por que ele chegou no Elcio? Porque o Elcio tinha esse centro espírita lá, que mexia com esse lado... De cura, de parapsicologia. Sim. E o cara era médico homeopata. Olha aí. Então era bem do vocabulário dele, né? Agora, o que a gente até comentou, depois que a gente viu os episódios, a polícia não foi nesse cara interrogar ou... assim, tentar descobrir alguma coisa, porque eles não citaram nada desse cara além disso. Pois é, esse cara era um suspeito, mas parece que a polícia depois viu que não poderia ser ele, pelo que ele falou e tal. Teve um outro cara que alguns anos depois falou que ele era o cara que matou. Ele estava preso, era um cara que foi preso, já tinha sido preso. E aí, quando surgiu esse caso, esse cara falou, não, fui eu que matei. E aí pegaram... esse cara... Sim, aí esse cara saiu, pegaram ele, tiraram ele da prisão para interrogar ele e viram que o que ele falava não batia com o que tinha acontecido. Então esse cara tava mentindo. Olha que loucura, ele tava mentindo para continuar preso. Muito louco. Loucura. Muito louco. Ele queria se tentar, de alguma maneira... É uma história muito estranha que aconteceu, mas foi só um parênteses aí dentro dessa história. Mas realmente tem esse tal do Elcio. E aí é engraçado que a gente viu o depoimento do irmão do Miguel, do Manuel, irmão do Manuel, que é aquele senhorzinho, que ele falou que no começo ele realmente achou que fosse esse tal de Elcio. Mas depois de um tempo ele, não pode ser ele, não é. Só que aí o que acontece? Voltando ao que eu comentei de que a loja de eletrônico era um hub, eles conheceram o tal do Elcio nessa loja. Que também era lá em Niterói. Provavelmente deve ter sido aquela coisa de você vai num lugar, aí tem alguém cara conversando, você começa a conversar também. Não, porque o tal do Elcio, ele também mexia com eletrônica. E aí lá, ele tava indo comprar alguma coisa, conheceu lá os dois, e começou a conversar, e papo vai, papo vem. Certamente introduziu esse tipo de coisa na vida dos caras, os caras ficaram Tem um outro caso parecido com esse da
da Máscara de Ferro, que não tem máscara envolvida, mas é parecido, que foi um cara que também consertava televisão. Olha que loucura. O cara consertava televisão e ele achou, ele também estava metido no meio ufológico, ele achou que ele conseguiria de alguma forma captar sinais da televisão na sua mente. Então ele foi pra, eu não lembro agora qual é a cidade, nem se foi no Rio de Janeiro, mas ele foi pra cima de um morro e ficou lá em cima do morro com uma antena, segurando uma antena, uma coisa assim, esperando o sinal acontecer. Só que estranhamente ele também morreu. É bem estranho, né? Então, e é uma história parecida, porque também tem a ver com eletrônica, também tem a ver com subir o morro pra ver alguma coisa. Mas aí parece que o Manuel e o Miguel, eles tinham um livro que eles estavam lendo, que era sobre, agora eu não lembro não, mas é sobre uma coisa de Marte, né? Sobre seres de Marte, uma coisa assim. Sim. E aí nesse livro tem algumas coisas falando sobre você, para você aumentar a possibilidade de você conseguir conversar com esses seres através da telepatia, você tem que estar preparado fisicamente e mentalmente. Então, como fazer isso? Através da tal da psigama e da hiperestesia. E a hiperestesia é justamente você tentar fazer uma limpeza do seu organismo, entrar em jejum, para você ficar 100% puro, de maneira que você consiga abrir canais de chakras e tudo mais, abrir o terceiro olho, que dizem que chamam que tem o terceiro olho, né, que é a glândula pineal. Isso já é um outro assunto muito doido, Os caras estavam lendo isso e estavam achando que realmente poderia. E para isso, eles precisariam estar nesse estado alterado psíquico, né? Então dizem que essa coisa que eles tomaram, junto com a água magnesiana, eles tomaram uma pílula junto para abrir os canais, abrir o chakra e eles poderem conseguir ver, conversar e sentirem melhor. Mas foi na autópsia, quando a polícia chegou lá em cima, viram que o corpo, como eu já tinha falado, já estava em decomposição, o policial foi e tacou formol. E isso foi para inibir o mau cheiro e tal, para conseguir conservar os corpos, para poder talvez futuramente estudar. Só que isso só piorou a situação toda, né? Porque isso foi em 66, cara. Tu imagina como que era o nível. Era bem mais rústico, né? Não tinha tanto cuidado. Sim. Não devia ter nem geladeira pra botar os corpos, sabe? Não sei como é que era o esquema, mas era difícil. E aí pegaram os corpos, levaram pro IML, né? Pra fazer a necrópsia. Sim. E aí, a necrópsia, o que aconteceu? Então, isso não é oficial, tá? Mas eu não quero citar nomes aqui, porque tudo que a gente tá falando aqui são coisas que a gente ouviu, que a gente leu em algum lugar. Então, a gente não pode dizer que é verdade. A gente não estava lá, né? Mas eu já li sobre esse caso o seguinte, que os corpos foram pra lá, o médico legista que estava encarregado na época de fazer autópsia nos caras, em tirar os órgãos, tirar as vísceras, para definir a causa-morte, disse que os caras botaram as vísceras num latão, deixaram lá, deram bobeira, largaram uma porta aberta lá no lugar. E antes de você terminar, por que eles tiraram as vísceras? Porque eles queriam estudar para saber que tipo de composto químico poderia ter. Isso aí. Porque eles sabiam que eles beberam alguma coisa. Os caras tomaram alguma coisa. Então eles queriam saber o quê? Diz que entrou um cachorro lá e comeu. Olha aí. As vísceras dos caras, e aí isso comprometeu a investigação. Nossa. Parece que sobrou um resto lá e tal. Mas assim... Essa parte da necrópsia toda foi uma bagunça, foi uma zona, E aí o laudo parece que foi raspado. Tava rasurado. Rasurado porque o laudo de autópsia dos caras foi rasurado. O cara não queria colocar o nome dele porque ele percebeu que tava uma porcalhada, que foi um trabalho muito mal feito. Nem ele quis colocar o nome dele. E ele colocou o nome de um cara, de um outro perito que já tinha morrido. Olha isso. Brasil. Então, Brasil já, nos anos 60 já tava... E aí acontece que... Agora, a gente não sabe se o cara não quis botar porque é uma parada muito cabeluda ou se porque realmente foi a zona que aconteceu, o cara não quis assumir. Ficou parecendo que ele realmente fez uma besteira e não quis assumir. Mas esse lance dos cachorros que eu tô comentando, ninguém falou lá. Isso é uma informação que você descobriu. Isso não foi dito, eles disseram que foi, assim, que foi inconclusivo, botaram a culpa no formol e tal, que usaram na hora lá. E vale lembrar que esse caso tem alguns personagens ali, né? Tem esse cara, o Saulo, o detetive. O Saulo, que é o detetive, que na época tinha lá toda a polícia atrás dele pressionando pro cara resolver o caso, que não teve solução até hoje.
Sim. O cara, nem sei se ele tá vivo, ele já tava... Eu acho que... no Linha Direta de 2004 ele já era tava bem bem velhinho, sabe? já era senhorzinho. Ele devia ter, sei lá, seus 70 e poucos anos ou mais. Sim. Tem o Mário Dias, o jornalista. Tem o Mário Dias, que eu acho que tá vivo ainda, que é um cara que na época ele achava que foi assassinato de gente aqui da Terra. Ele nem cogitava falar que foi um caso ufológico ou paranormal. Mas hoje eu acho que ele tem outra, se ele estiver vivo, ele tem outra visão, porque essa situação não teve conclusão até hoje. Conclusão. E aí, pra piorar a situação, se você pegar o boletim, as coisas hoje em dia, você vê que não tem mais nada. Não tem. Foi isso que você viu? Que você... o inquérito das máscaras de chumbo desapareceu. Totalmente. Sumiu. E assim, pra você sumir com o inquérito, quem estiver ouvindo aí que entenda de justiça e tal, você tem que ter algum poder, não é qualquer pé rapado que corrige vai a gente pegar. se estiver errado, mas parece que você tem que ter um... Você não é simplesmente qualquer um chega lá e, por favor, me dá o... Sim. Né, me dá que eu vou levar pra casa. Sim. Né? E um outro fato estranho, nesse caso aí, porque tudo nesse caso é estranho. Assim, a pessoa que é cética ao extremo pode dizer, esses caras aí foram assassinados, tomaram um veneno e se mataram. Foi um pacto de sangue. Né? Mas aí que acontece? Tanto que eu lembro que quando a polícia chegou lá, acharam que eles fossem um casal gay. Né? Sim, um pacto o Linha Direta mostra isso. Inclusive, o que acontece é o seguinte... Aonde os caras foram encontrados mortos, não cresceu mais nada lá. Isso exatamente. Mas quem fez essa descoberta foi nos anos 90, com a vinda do Jacques Vallée aqui pro Brasil para investigar esse caso. E Jacques Vallée... Tinha um ufólogo na época que ele trouxe o Jacques Vallée dos Estados Unidos, que é um ufólogo francês. Naturalizado americano. Que trabalha na NASA. Ele o fato interessante de Jacques Vallée é que ele trabalhava na NASA e era ufólogo, então uma coisa assim que hoje em dia... E quem assistiu aquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, ele é o Truffaut, foi inspirado nele. O Spielberg inspirou o personagem nele. E aí ele veio aqui pro Rio de Janeiro, subiu o Morro do Vintém. Quando ele chegou lá, gente, uma coisa muito estranha, olha aqui. A silhueta dos dois no mato tá até hoje. O mato não cresceu. Como se tivesse sido calcinado, né? Salgado, né? Sim. Nunca mais voltou. O Saulo até comenta isso. Que foi uma coisa que deixou ele muito impressionado. Então, independente se foi pacto de sangue, independente se foi morte, ou alguém, o tal do Elcio matou ou não matou, o que transforma tudo, fica mais esquisito ainda é esse fato, né? Que é mais uma prova que teve algum tipo de radiação, e na época ninguém estudou. Mas talvez tivesse pegado lá talvez tinham percebido que tinha alguma coisa mais estranha ali. Até porque o chumbo e a máscara de chumbo... Seria teoricamente para proteger os olhos de radiação. Que parece que o chumbo impede, né, a radiação. E aí, o que as pessoas hoje em dia acham que pode ter sido? Que realmente pode ter acontecido um contato, alguma coisa saiu fora do padrão e aquilo dele foi um acidente. Hoje em dia o que eu leio é que como se era para dar certo o contato e não deu. Não foi culpa nem do Manuel, do Miguel, nem desses possíveis seres, né, que entraram em contato. É o que acham. Que foi um acidente, não saiu como devia, talvez algum erro deles, alguma vírgula ali, talvez eles não tenham tomado a cápsula às 6h30, né, não sei, alguma coisa, e saiu errado. Mas o que é o mais interessante é que não tem final nenhum essa história. Não, e os corpos não tinham marca nenhuma, né? Pois não tinha marca de violência. Não tinha marca de violência, não tinha espancamento, não tinha nada. Os caras, tiro. Inclusive, fizeram exame toxicológico nos caras e não acharam nada também. Álcool ou alguma outra droga que seja. E existe uma teoria de que tem eu não sei se é uma erva ou se é um composto, eu não faço ideia. Eu li sobre isso. Que desconfiam que tem um elemento chamado cicuta, que é uma coisa usada em remédio homeopático, só que ele tem que ser... uma dose muito pequena. Uma dose muito pequena, se tiver um pouco mais de overdose, vira veneno. Entendeu? Então tem essa desconfiança de que os caras tudo na homeopatia é uma dose muito pequena. E diz até aquela frase que diz que a diferença entre remédio e veneno é a dosagem, né? Sim. Então, pode ser que eles erraram na dose. Talvez aquilo que eles tomaram fosse cicuta. Ninguém sabe, porque o nosso amigo legista fez a cagada de largar a porta aberta. Pois é, mas pode ser que o legista tenha outra
tem uma outra... Talvez ele tenha descoberto, né? E aí ele não quis colocar o nome dele porque ele viu que tinha uma coisa muito mais estranha ali. Cara, eu fico imaginando, porque o que a gente estava comentando, tem alguns personagens aí em torno dessa história. Que é o Mário Dias, que era o repórter, tem o Saulo, que era o policial, o detetive que estava investigando o caso. E aí no meio disso tudo tem a família, que não teve uma resposta até hoje. O filho dele, tem entrevista com o filho dele, ele fala, deixa quieto. Se acharem o culpado, ele tudo até fala, bem. deixa a almazinha dele lá quieta. Deixa ele lá. E- Mas aí tem esse outro, o terceiro personagem que ninguém sabe, que inclusive esse tal desse Elcio tem uma situação onde ele subiu o morro e perguntou para as pessoas que moravam ali como é que fazia para chegar lá em cima do topo. Sim. Então assim, esse terceiro, eu não sei por que esse terceiro, esse tal do Elcio, ele não foi... Por que tiraram ele? Por que eles viram que ele não era... Pode né? ser que o cara tenha alguma influência, conheça alguém importante, Vai saber. né? A gente tá falando de Brasil, então no Brasil tem aquela história Sabe do... com quem tá Você sabe falando? quem você tá falando? Assim, inclusive uma curiosidade aí que a gente não comentou. O caso das máscaras de chumbo, ele foi arquivado antes de virar um inquérito de verdade. De verdade. Os caras arquivaram. Pararam antes de tudo. Pois é, Isso o que nunca deixa aconteceu. O que deixa tudo mais estranho ainda. Sim, e agora desapareceu Agora o desapareceu. inquérito, não existe mais, né? Inclusive, tem um outro caso de máscaras de chumbo no Rio de Janeiro. Eu não vou citar os nomes, até porque eu não sei. Mas foi em Grumari, na Praia da Reserva, na Barra da Tijuca. Os caras mexiam com eletrônica, eram ufólogos e foram encontrados com máscara de chumbo na praia. E também foi nos 60. Pelo que Foi na década de 60, só que parece que esse caso foi abafado porque um dos caras era filho de um médico famoso no Rio. Entendi. E aí isso não veio à tona. Sim. Inclusive, Não, e só pra deixar claro que eu morava no Rio, perto da Praia da Reserva. Sim. E a gente foi algumas vezes. A Praia da Reserva tem um caminho muito sinuoso pra chegar, porque é perto ali beirando Sim. a encosta. É uma estradinha assim, bem... Ela é de mão dupla, mas os carros têm que ir devagar. Não, e porque difícil acesso, difícil porque acesso. É uma praia de difícil acesso, não é uma praia fácil de... Até hoje em dia, você chega lá, tá Sim, sempre mas até porque, lotada. como o nome diz, é uma reserva. É uma então reserva a civilização não chegou lá. até lá. Não tem condomínio lá, É. por exemplo, né? Exatamente. Tem casa de pescador e tal, lá. Talvez lá pra dentro, Sim, mas na sim. praia mesmo não tem. Sim. Eles queriam fazer um tempo atrás. É um mas lugar não deu- ermo, mas parece que a não deu prefeitura certo. Não virou fez. patrimônio histórico, alguma coisa desse tipo. E aí você imagina se hoje em dia já é meio ruim pra chegar lá, nos anos 60 era só uma estradinha de terra. Sim. Né? Meu pai surfava e ele Não era lembra todo dele... mundo tinha carro, né? Meu Ter pai carro naquela sim. época era... um luxo, né? Não é... Anos 60 já tinha bastante carro, mas mesmo assim, Sim. pra você subir aquela encosta lá era difícil. E eu lembro meu pai falando que ele surfava em Grumari. E meu pai surfava nos 70, foi 10 anos depois ali daquela... Ele falava pra mim que Grumari era horrível de chegar. Tinha um fusquinha que subia devagarzinho, era um trânsito, pra galera chegar e era só uma pista. Então os carros tinham que ir, né, com aquela encosta de um lado, um paredão do outro e ali devagarzinho. Então você imagina, 10 anos disso era bem, talvez até pior. E os caras apareceram lá naquela Praia Morte e ninguém sabe quando eles chegaram lá, né? Acho que pelo que eu entendi não tinha um carro, não tinha um meio de chegar lá. E uma praia longe, né? Você andando é um tempo pra chegar lá. Sim, não, e tem um ufólogo amigo meu que me pediu, também não vou citar o nome dele aqui, ele pediu, porque assim, eu tenho um parente que era policial no Rio, trabalhava internamente na polícia, tinha acesso a boletim de ocorrência, uma série de coisas, ele tá aposentado hoje. E esse ufólogo conhecido meu, ele me deu o número do boletim de ocorrência desse caso e perguntou se eu poderia tentar conseguir de alguma forma, para ele ter acesso, para ler sobre o caso e tal. E essa pessoa que é meu parente que era da polícia falou, cara, eu tentei lá, mas esse caso aí, esquece. Ninguém quer liberar. Tipo isso. Bem estranho, né? É isso. Então, assim, cara... É um caso sem solução. Não tem solução nenhuma. De novo, a pessoa que é cética pode falar que os caras se envenenaram, se mataram, que os caras podem ter... Feito um pacto. Sei lá, ou que foi um serial killer, ou alguém que assassinou. Mas e aí, ninguém achou? Ninguém acusou, ninguém... Sabe? Assim... É difícil um caso desse não ter uma solução, sabe? Porque assim, o problema é que tem muita coisa estranha ao mesmo tempo nesse caso, né? Então... Talvez no futuro a gente consiga descobrir alguma coisa. Quem sabe apareça mais uma testemunha. Sim.
Não, e é um caso reconhecido, inclusive, lá fora, né? Sim, internacionalmente. Parece que o Jacques Vallée já escreveu sobre o caso também. Tem livro sobre isso. Tem um livro dele que fala sobre esse caso. É bem estranho. E, de novo, é um caso que, assim, estranho. Vários aspectos aí que não tem resposta. Não fazem sentido nenhum se você confrontar o que aconteceu com os caras. E se você parar para analisar friamente, o que liga a ufologia aí é só o fato dos caras serem interessados e a Dona Gracinda, né? E a Dona Gracinda que estava com a filha no carro e viu um objeto. Sim. Que foi mesma noite que os caras morreram. Parece que teve ligações pra polícia nesse dia. Sim. Falando que estão vindo uma luz, não sei o quê. Inclusive parece que tem um hospital ali perto do Morro do Vintém. Uhum. E as pessoas viram esse objeto voando em cima do hospital, depois em cima do morro e tal. Inclusive na época saiu, antes de acharem os caras mortos lá, saiu na imprensa falando desses avistamentos lá. Não pode ser uma coincidência, né? É estranho. Você está ouvindo? É isso. Considerações finais sobre o assunto? Cara, eu não sei. Não, assim, eu acho que é difícil a gente apontar alguma coisa pra esse caso, né? A parte que eu mais, assim, a teoria que eu mais acredito é que os caras realmente abriram algum portal, alguma coisa que a gente não faz ideia. E aí os caras não estavam preparados, ou... Alguma coisa mexendo com energia, né? Porque tanto que é tal da explosão, alguma coisa ligada à energia. É tipo assim, imagina você chegando numa ilha que tem um nativo lá que nunca teve contato com outros seres humanos, você tem um barco. Você tá manobrando o barco lá pra... aportar o barco na ilha. Aí você olha pra trás, tá os caras em cima do motor. Aí você vai atropela o nativo. Ele não sabia que o motor machucava, né? Tipo igual a gente, talvez, com um possível OVNI. A gente não sabe como é que funciona. Cara, tanto falam um negócio de radiação, né? Dizem que... Eu já li falando sobre isso, que se você ver realmente um OVNI e chegar perto de você, a ideia é que você sai de lá. Porque o efeito da radiação pode causar milhões de problemas. Sim, câncer. Entre outros fatores, né? Você vê que sempre que tem um caso ufológico, a pessoa tem alguma sequela, né? Uhum. Não estou falando de abdução, mas quando a pessoa tem um contato muito próximo, ela como a dona Maria lá do caso Sintra, que é a que teve micção. Mexe com a saúde da pessoa, né? Mexe com muita coisa, todo o sistema. Tem o tal da luz, do chupa-chupa na Operação Prato, que as pessoas ficaram doentes. Tem o cara, eu vi uma reportagem com ele tempo atrás, um dos caras lá do Maranhão, tá até hoje com sequela, ele não consegue mexer o pescoço por causa do negócio. Então, assim, Teve difícil. gente que morreu nesse caso. Pois é. Mas parece que essas pessoas que morreram já eram hemofílicas, né? Mas esse caso do Máscara de Chumbo, e uma outra teoria também que eu acho que é plausível, é que os caras podem sim ter errado num procedimento lá e morrer envenenado, e a perícia, né? Não conseguiu apontar porque fizeram uma cagada lá. Porque talvez fizeram uma cagada, talvez porque na época a medicina não talvez conseguisse diagnosticar, né? Talvez porque o cachorro comeu. Isso que você falou aí. Parece que depois de um período que o corpo tá entrando no estado de decomposição, é uma outra maneira que se usa para analisar o material. Sim. Então parece que tem até gente especializada nisso. Sim. Enfim. É um mistério somado a vários erros humanos, né? Acho que essa é a conclusão. É um mistério, é um caso muito estranho, muito misterioso, somado ao fato de ter muitos erros humanos. Sim. Que deixa tudo ainda mais misterioso ainda, né? Sim. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de mandar pra gente o seu caso. É isso aí, pode mandar pelo WhatsApp ou por e-mail, que é pelo hangar18 podcast@gmail.com, lembrando que o 18 é escrito por extenso. Aliás, é 18. Não é ao contrário. Não é 18, é 18, isso. Tá? O número 1 é hangar18 podcast@gmail.com, e você pode mandar o seu WhatsApp, o seu áudio pra gente falando o seu nome, sua cidade. Se você quiser dizer seu nome, né? Você pode falar de maneira anônima. Se você quiser gravar de outra forma também, gravar no computador e mandar por e-mail, também pode. Não importa. Tanto faz. Ou se você quiser mandar só por escrito, a gente pode ler o e-mail aqui também. Ou se você quiser falar em caso de uma terceira pessoa que você conhece, que aconteceu com um amigo seu, também manda, vale tudo. Só manda pra gente pro telefone +1 647 884-3958 ou +1 647 830 0422. Isso aí. Beleza? Então espero que você tenha gostado.
Deixe aí seu comentário se você não gostou, se você tem alguma ideia sobre o caso, o que você acha que pode ter sido. E manda sugestões para novos casos pra gente falar, pra gente comentar aqui. Isso aí. E se for pra vir comentar, falar que é fake, ou que, enfim, que nem já aconteceu no Facebook aí de gente mandar mensagem pra gente, porque, pô, não acredito em alienígena. Então... Cara, vai ouvir o podcast. Se você não acredita em alienígena... Você é cético ao extremo. Você não era pra estar escutando isso. Não tem a cabeça aberta pra entender que a gente também não sabe se existe. A gente gosta do assunto e acredita não, em algum a gente só fala sobre o assunto porque a gente quer saber se existe ou não, né? Agora, se você é cético ao extremo e acha que não acredita, não gosta do assunto, não vai ouvir o outro podcast, cara. É isso aí. Não é pra você isso aqui, entendeu? Basta... Valeu, gente. Um abração. Até mais. Valeu, um abraço. Mangá.